Começou mais um Tá Beleza Podcast, o seu podcast sobre saúde mental, estética, bem-estar, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar do país, meu amigo, Dr. Joel Lacerda. E hoje o episódio promete, hein, Dr. Joel? Tá louco. A gente tem uma fera aqui, eu já até lancei nos stories, botei lá no meu Instagram, porque o assunto é vasto. O assunto promete. Todo mundo tem dúvidas sobre esse assunto. Assim, vamos falar, é de interesse dos homens, mas as mulheres querem saber muito também. Lógico. Não é verdade? Até porque tem seus parceiros, seus maridos, seus namorados. A gente recebe Dr. Francisco Coutinho, andrologista e especialista em medicina sexual. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar vindo aqui falar com vocês, até porque é um tema que a gente não discute, né? A educação sexual do brasileiro ela é muito comprometida. Os nossos jovens eles são educados à base de pornografia. E isso aí vai criando uma série de mitos e ideias que são completamente distorcidas da realidade. Então, assim, ter um espaço desse para poder falar um pouco mais sobre educação sexual e temas que fazem com que a falta de conhecimento gere sofrimento para homens e para mulheres. Então, acho que isso é muito importante. Caramba, ele falou comigo agora. Você... Viciado em pornografia? Não, eu sou um curioso. Eu sou um curioso. Aqui, doutor. Eu sou curioso nos portais de Bang Bang e tal, para saber o que está acontecendo, me manter informado. Mas é uma verdade. A minha geração não foi educada. Meus pais não falavam sobre isso, nem não queriam nem tocar no assunto. Então a minha geração foi criada à base de Playboy, essas revistinhas de pornografia, que não podia comprar na banca. Às vezes meu pai comprava pra mim, toma aí, vê aí. Como se a revistinha de pornografia fosse me passar todas as informações que eu precisava. E tá longe disso, né? Exatamente. E não foi só na sua geração, na minha geração também. Hoje em dia os pais ainda não falam. Porque o jovem, quando ele quer ter informações, normalmente é na adolescência, onde vai despertando as curiosidades. E nessa fase, eles não veem os pais como um parceiro, eles veem ali como alguma diferença, por mais bom relacionamento que você tem. Então, por outro lado, os pais que seriam realmente as pessoas ideais para passar essa informação, às vezes também não tiveram informação. E aí quem vai passar essa informação? É a escola? E os educadores foram preparados para isso? Ou vão transmitir seus próprios fantasmas, seus próprios equívocos, né? As suas próprias ideias, às vezes erradas. Então, normalmente, o que precisa é que isso seja passado realmente pela área de saúde, pelas sociedades. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Atualmente, eu coordeno o departamento de andrologia, que é de medicina sexual, da Seccional Rio de Janeiro. Então, nós temos projetos de educação cada vez mais. E eu também sou ex-presidente de uma associação chamada ABENS, Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. E um dos projetos desse ano é educação sexual para a população geral. Doutor Francisco, é bom falar para nossos ouvintes aí qual é a diferença, porque, aliás, o podcast Tá Beleza só traz fera, né? Só a galera que mais um fera aqui. O cara pastorologista, andrologista, amigo, estudou muito. Estudou muito. Explicasse qual é a diferença, qual é o ofício de um urologista e de um andrologista. Para a galera poder entender primeiro isso. Ótima pergunta. Na verdade, há um equívoco. As pessoas acham que a urologia é uma especialidade de homem. E não é. A urologia é uma especialidade das vias urinárias. Então, nós atendemos homens e mulheres. Porém, uma das áreas da urologia é a chamada andrologia. A andrologia não é uma especialidade separada. Ela é uma subespecialidade da urologia. Então, a andrologia, vem do nome andro, vai ver as questões masculinas, medicina sexual e infertilidade. Então, a andrologia vai cuidar desses dois fatores. Essa que é a grande diferença. E aí vai uma grande diferença também, porque quase todo andrologista, na verdade, o andrologista verdadeiro é um urologista. Mas nem todo urologista
é um bom andrologista. Sim. Porque se ele não tiver uma escuta especializada, se ele não atender seu paciente desprovido de preconceitos e etc., se ele souber acolher aquele indivíduo, ele pode ter conhecimento, ele pode prescrever um remédio, mas ele não está tratando o indivíduo, né? Ele está ali apenas dando ali um anestésico, como se fosse, né? Alguma coisa que vai resolver naquele momento. Paliativo, obrigado. Paliativo. Então, é outra coisa. Então, no caso, você trata tanto da questão mecânica, né, do órgão do sexual, quanto a questão hormonal. Você também trata a questão hormonal ou indica pro endócrino? Não. Eu diria que, não sem querer puxar sardinha para a nossa área, mas eu acho que o urologista é a especialidade, né, o andrologista, no caso, a especialidade mais preparada para modular e tratar as questões hormonais. Porque nós sabemos hoje, através de muitas pesquisas, que o medo que tínhamos no passado de que a reposição hormonal poderia levar o indivíduo a desenvolver um câncer na próstata, isso já caiu por terra. A gente sabe que isso não existe. O indivíduo pode fazer a reposição hormonal, que ele não vai desenvolver o câncer de próstata devido à reposição hormonal. Porém, se ele tiver um câncer de próstata, e às vezes ali numa fase muito inicial, ao dar a testosterona, você está jogando gasolina num fogo. Então, é o urologista que tem a capacidade, não só através do PSA, que é o exame de sangue, mas principalmente do toque, porque pode ter muito câncer que não altera o PSA. Então, é o urologista, um andrologista que faz uma avaliação e avalia se o paciente realmente deve ou não e quais os cuidados que ele deve usar para fazer a reposição. Deixa eu pegar esse gancho. A gente está falando questão sexual, mas já para pegar esse gancho, qual é a idade que o homem tem que procurar o urologista para fazer o famoso toque retal que todo mundo corre, né? A gente sabe que tem história familiar, uma série de coisas. Se puder discriminar isso para a gente, para o povo poder saber. É uma ótima pergunta. Quando é que, na verdade, a gente pensa no urologista por causa da próstata. E, na verdade, é um grande erro. Porque as mulheres, na mais tenra idade, elas já vão para o ginecologista. Sim. E passam a fazer um acompanhamento. Isso. E os homens não vão. E aí tem um grande problema. Primeiro, desenvolvimento peniano, alterações testiculares, câncer de testículo é no homem jovem, não é no homem idoso. Educação sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso aí, o homem já deveria acompanhar com o urologista desde jovem, desde pequeno. Agora, em relação ao câncer de próstata, né, a prevenção do câncer de próstata, que é importante porque 1 em cada 7 homens vão desenvolver câncer de próstata, que pode ser um câncer indolente, mas pode ser um câncer agressivo. E o exame é feito pela Sociedade Brasileira de Urologia após os 50 anos de idade, a não ser que ele tenha alguns fatores de risco, como história familiar, pai, irmão, né, tios, ele seja da raça negra, e ele também tem a obesidade. Então, são fatores de risco a mais, a gente deve antecipar um pouco. E a prevenção é sempre feita com o exame do PSA, que é um antígeno prostático específico. Ele não é um marcador de câncer, mas ele significa que tem alguma alteração naquela próstata que pode ou não ser câncer. E o toque retal, que você vai, então, fazer uma avaliação. Alguns homens acham que não é necessário toque retal. Ele é. Eu recentemente estava conversando com meus residentes, que eu recentemente fiz 3 diagnósticos de câncer de próstata com PSA completamente dentro da normalidade, um deles com PSA abaixo de 1. A gente considera mais ou menos ele em torno de 4, dependendo da idade. Mas, então é muito importante essa avaliação. Você teria como, assim, para desmistificar mesmo o toque retal? Como é que é esse procedimento? Como é que se é dolorido, se não é? Não, o procedimento anestesia, é até engraçado, porque os homens mais jovens, eles vão no consultório e às vezes falam assim, eu estou vindo aqui porque eu quero fazer o toque, porque o meu médico não está fazendo o toque. Quantos anos? 40 anos, 50 anos. Hoje em dia a sociedade indica quantos anos? 50 anos. 50 anos. 50 anos. 45 menos. Então, normalmente a gente vai, alguns que querem... É um exame extremamente... É muito mais simples que um exame ginecológico. Cada médico se posiciona o paciente de uma forma. Eu gosto de que ele fique de lado, que eu acho que ele fica de maneira... posição fetal. Ele dobra as
pernas e que segundos é realizado o exame, não dói nada, não sente nada, nada. Tem gente que não vai ver mesmo. Então, vira de lado, o cara de lado, nem vê, você faz o toquezinho e é rápido, aí você aproveita para fazer o exame testicular, o exame da bolsa, o exame do pênis, ver se tem alterações, se tem algum caroço, se tem verrugas penianas, como o HPV, que é muito comum, muito prevalente na nossa sociedade. Então, assim, é fundamental. Acho que é uma bobagem hoje em dia a gente ter esse preconceito. Eu acho que atualmente é mais uma brincadeira que virou assim meio anedótico do que realmente uma preocupação, porque você está diante de uma doença que é altamente curativa, que é o câncer de próstata. Então, diagnosticado na fase inicial, a grande maioria cura. Você não vai poder dar uma bobeira dessa, dar um vacilo por causa de uma bobagem. E hoje em dia, não sei como é que está a questão da robótica, da tecnologia, mas a cirurgia de próstata, aquela total, né? Mastectomia total. Isso. Então, ela ainda lesa muito aquele nervozinho, o cara fica impotente. Ótimo, reduziu muito. Tá ótimo. Reduziu muito essa incidência. Então, a cirurgia radical da próstata, hoje em dia, ela na maioria dos casos, né, quando o indivíduo tem uma condição razoável, tem um plano de saúde, etc., porque isso não tem praticamente na rede pública, ele pode fazer por via robótica. A via robótica é uma técnica que facilita muito a cirurgia, magnifica ali a imagem, o médico consegue ter uma ideia de onde passam os nervos e tentar ao máximo a preservação. Essa preservação ela não é fácil. O que a gente vê nos estudos é que melhora o tempo de operação, melhora o sangramento, o paciente recupera mais rápido, melhora a incontinência urinária, mas o fato só de tocar no nervo ali, naquela região, porque não é uma estrutura que você olha e fala assim, aqui está o nervo, eu vou poupar. Não, você tem uma ideia e ali é um feixe, de nervos. Jeito, né? Exatamente. Se você tentar preservar demais, você vai preservar tumor, não vai preservar... Ele é muito aderido à próstata. Então, qualquer toque causa um quadro que nós chamamos de neuropraxia. Então, após a cirurgia radical da próstata, a grande maioria dos homens, isso aí varia de 70%, 80% ou mais, tem numa fase inicial uma queda significativa da qualidade de ereção. Se não fizer nada, a chance de voltar... Ela pode ser reversível. Se for lesionado, não. Né? Se for lesionado, não. Mas ela pode, em até 2 anos, ela pode reverter. Agora, se o indivíduo fizer determinados tratamentos. Se ele não fizer nada, ficar esperando lá sentado, aquela inércia que o pênis vai ter... Bom, aí nós temos alguns tratamentos para reabilitação peniana, quer dizer, normalmente o paciente já sai com uma prescrição de tadalafila, né? Que é o comprimido para, hoje em dia é famoso, até sendo usado de maneira muito inadequada. A gente pode até falar um pouco mais. Vou falar disso aí. Tem muito jovem usando tadalafila. Um amigo nosso que tem essa pergunta. O amigo nosso usa bastante. Mas então eles saem o uso dessa medicação. Só que as medicações orais para a cirurgia radical da próstata, elas não são boas. Por quê? Porque o problema da cirurgia radical da próstata é a lesão neurológica. Isso. O tecido peniano é bom, é íntegro. Mas o nervo não dá... A vascularização também. Tá boa também. O nervo não dá o comando lá nos capilares, né, do pênis, para que ocorra a liberação de determinadas substâncias. Então, para que o pênis entre em ereção, ele tem que produzir uma substância que nós chamamos de GMP cíclico. É essa substância que causa o relaxamento dos sinusoides. O pênis é como se tivessem milhões de cachos de uva. Em estado flácido, o meu agora, eu acredito que os de vocês agora também. O meu tá dormindo. Então, o pênis ele é assim, né? O pênis flácido, ele está em atividade, ele está contraído. Então, cada cacho de uva parece um cacho de uva passa. Eu tenho uma questão. E aí, só para complementar, e quando você tem o estímulo, que esse GMP é produzido, ele vai causando um relaxamento na casca da uva. E aí você vai sair de um estado de uma uva passa por uma uva murcha, que é aquele pênis demi-bombé, meia bomba, né? Demi-bombé é ótimo. Eu vou até anotar essa expressão aqui. Até chegar à ereção plena, que seria aquela uva bem firme, bem endurecida. Então é isso que faz o pênis entrar em ereção. A medicação oral,
ela bloqueia uma enzima que destrói normalmente esse GMP. Ou seja, se você não produz o GMP porque o nervo não conduziu, não adianta tomar Viagra, não adianta tomar Tadalafila, porque você não produz. Não adianta bloquear aqui porque você não produz. Eu já até sei qual é o tratamento tratamento que vai, mas não vou nem perguntar, que vai ficar pro final. Mas eu tenho uma. Pode ficar pro final. Eu tenho duas questões em relação aí ao pênis e da maneira como ele se comporta. Por exemplo, num consultório, né? Muitas vezes, né? Isso é uma questão comum entre os homens e comigo também. Aí entro no consultório para ser examinado. A questão psicológica influi no tamanho, porque eu fico impressionado como ele diminui. Ele parece um dedinho. A cabeça de tartaruga. Ele vai encolhendo. Por que isso acontece? Excelente. Isso acontece porque o nosso pênis ele tem muitas terminações chamadas adrenérgicas. Ou seja, qualquer estado de ansiedade, de preocupação, de medo, gera liberação de adrenalina. Isso que justifica, inclusive, uma coisa que hoje é assim, muito frequente na sociedade, que é a disfunção erétil psicogênica. Muitos homens aí que estão achando que tem um problema hormonal, que tem um problema orgânico, que tem... Não, na verdade, eles têm uma ansiedade de performance. Eles vão para a relação sexual com uma certa temor de como que vai ser a ereção dele. Com isso, ele já vai lançando no seu organismo a adrenalina. A adrenalina ela vai fechando o vaso, vai encolhendo o pênis, vai criando uma resistência. Aí ele vai para a relação, o pênis vai ficando mais difícil de ficar duro. E aí ele começa a se relacionar com a parceria dele. Ele não está aproveitando ali a parceria, ele está com a atenção dele toda voltada no pênis, se o pênis está endurecendo ou não. Ele está criando uma hipervigilância peniana. Com isso, ele para de produzir o tal do GMP. A ansiedade, porque a ansiedade gera... A ansiedade atrapalha e a ansiedade gera uma perda da concentração do homem no ato em si, na erotização do ato. E libera adrenalina. Então ele cria a tempestade perfeita, ele não funciona mesmo. Entendi. Agora tem uma outra questão também. Por exemplo, por que nós, quando acordamos, algumas vezes, a gente acorda com ereção, e eu passo até por, às vezes, uma situação difícil dentro de casa, que eu falo com a minha esposa, isso daqui não estava pensando em nada. É o famoso, como é que eu falo isso? Tesão de mijo. Tesão de mijo, é isso aí. O tesão de mijo. Porque você vai no banheiro, resolveu. Xixizinho, acabou. Por que acontece o tesão de mijo? O que é o tesão de mijo? Então, o tesão de mijo é um reflexo que o pênis tem, inclusive é um reflexo protetor. Você vê, o homem vai começar a se preocupar com o pênis na adolescência, né? E se ele tivesse nascido e esperado 15 anos para começar a ter ereção, ter estímulo sexual, esse pênis teria atrofiado, né? Então, a ereção noturna, que ela ocorre na fase REM do sono, junto com essa ereção da distensão vesical, elas têm correlação, elas são um mecanismo protetor para que o pênis entre em ereção e funcione e receba uma quantidade de oxigênio em maior quantidade e distenda as camadas dele, as estruturas como a túnica albugine, etc. Por isso que homens que fizeram a prostatectomia radical precisam fazer alguns tratamentos, dentre eles a vacoterapia, porque eles perdem a ereção noturna. Eles passam a não ter ereção noturna. Então, o pênis, você tem que tentar reproduzir esse enchimento peniano. Não só com alguns remédios que eu posso falar, como a terapia injetável, mas também com a vacoterapia. Tá vendo, Marina? Tá vendo? Falei, porra, não acredito em mim. Não é amor. Não, Marina. Não é tesão. Não é. Tá trolando é amor, Marina. Mas que ajuda algumas vezes, ajuda. Aproveita já. E também tem uma outra coisa. De manhã é onde o pico da testosterona está mais alto, né? Por isso que os homens têm um desempenho sexual melhor pela manhã. Porque os níveis de testosterona estão muito altos. Lá para as 9 horas da noite, 10 horas da noite, a testosterona cai muito, tá entendendo? Então... E aí ela volta a crescer durante a madrugada. O pico dela é pela manhã. Por isso que o meu pico é meio pouco direto. Então é normal o homem acordar com fome. Querer um café da manhã com mais Vou substância. fazer uma pergunta aqui, cara, que eu sei que todo mundo tem essa curiosidade. O homem ejacula, né? Automaticamente, naturalmente,
causa a palmolescência. Isso. É isso. E existe um período de latência Refratário. refratário. Período refratário. É que é entre uma ereção e outra. Não adianta Exato. você querer mexer naquilo que não dá. Por que não dá? A gente não consegue. Existe o hormônio envolvido? Existe uma série de... É uma parte do ciclo de resposta erétil peniana. Esse período refratário ele vai variar de indivíduos. Então ele pode variar em questões de minutos. Jovem, minutos. E no idosos, dias. Então vai depender de cada indivíduo, de seus níveis hormonais, do seu estímulo. Então, assim, mas o período refratário, ele não tem assim, uma causa exata. O porquê? É que, na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que ela associa o orgasmo à ejaculação. Mas são dois momentos distintos. A ejaculação é um processo físico, com reflexo. Você tem o sêmen jogado dentro da uretra, ali há uma formação de uma câmara de pressão, aí a musculatura do assoalho pélvico impulsiona e o esperma sai. Isso é ejaculação. Agora, o orgasmo ele é central. Então, o homem pode, às vezes, ejacular sem muito desejo, e quase não ter orgasmo. E algumas culturas que buscam o tantra, que buscam algumas outras coisas, eles conseguem, inclusive, orgasmos masculinos sem ejaculação. Então, quem defende isso, assim, a ciência não tem isso muito claro, mas pode ser separado. Por exemplo, homens que fizeram a prostatectomia radical, eles não ejaculam mais, porque eles tiraram a próstata e as vesículas seminais, mas eles têm orgasmos. Homens paraplégicos, eles não têm ejaculação, mas eles têm orgasmos. Então, é necessário que o homem entenda também esse novo processo ejaculatório de orgástico que não está associado à ejaculação. Sim. Existe algum tipo de tratamento para reduzir esse período refratário, que é mais velho? Não, existe tratamento sim. Você pode aumentar o estímulo, né? Você pode deixar o pênis mais sensível. Então, por exemplo, as medicações, os chamados inibidores da fosfodiesterase 5, né? Eles, que é o Viagra, o Cialis, a Tadalafila, né? Então, eles aumentam a resposta erétil. Então, o indivíduo consegue recuperar daquele estado de refratariedade um pouco mais rápido. Top. E essa questão que eu já li algumas vezes sobre isso, eu li algumas matérias, de que a masturbação poderia evitar um câncer de próstata. Isso procede? Não, isso aí não tem nenhuma evidência robusta. A teoria disso é que no sêmen ali pudesse ter substâncias nocivas e que o aumento da atividade sexual, o aumento da eliminação do esperma poderia reduzir a chance de câncer de próstata. Mas isso precisaria de evidências muito robustas que a gente não tem. Mas como é uma ótima dica, a gente sempre tenta convencer as nossas parceiras, nossas parcerias, para que a gente precisa ejacular bastante, que esse é um bom motivo para fazer o sexo. Porque o pênis precisa de atividade. Quanto mais atividade o pênis faz, mais fácil ele responde. Quanto menos tempo ele fica sem atividade, ele tende a responder pior. E assim, quando a gente se exercita, né, o músculo cresce. Né? Você fica mais forte. Hipertrofia. Né? Você fica mais forte, você vai pra academia, treina. Exercitando, né, o pênis, ele pode ficar mais forte, de repente mais bojudo, até mesmo aumentar algum centímetro? Isso é possível? Bom, é interessante. O pênis, ele é todo coordenado pelo chamado sistema nervoso autônomo. Nós não temos nenhum controle sobre o pênis. Na verdade, o pênis é um outro ser que simplesmente está grudado na gente. Tá entendendo? Ele tem vida própria. E ele detesta ser pressionado. Se você quer prender a sua ejaculação, você vai ejacular rápido. Se você quer ter ereção, ele provavelmente não vai ter. Ele parece um gato. Se você chama, ele vai para longe. Agora, não é o pênis, ele não é um órgão que ele está sujeito a um aumento, porque ele não é muscular, ele é vascular. Na verdade, né? Quando você faz uma musculação, você está trabalhando o seu bíceps, está trabalhando um músculo. O pênis não é um músculo, ele é um vaso, é um grande vaso. Inclusive, ele é usado como marcador de risco cardiovascular. Homens que têm disfunção erétil
de origem vascular, eles têm um risco muito mais elevado de ter um evento cardiovascular, ter um derrame, um AVC, ter um infarto. Então, é um marcador que você deve chamar sempre atenção. Olha só. Agora, tem nesses portais de Bang Bang, né? Quando acessa filme de Bang Bang, né, doutor João? Aí aparece aqueles anúncios assim. Aumente seu pênis em até tantos centímetros. Aparece uma bomba de sucção. Isso é possível? Isso acontece? Como é esse processo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que eu falo da pornografia, né? A pornografia, ela dá uma ideia equivocada de tamanho peniano. Você vai chamar alguém para fazer, você vai escolher o ator, vai querer o ator com um pênis maior e etc. Porque a nossa cultura é uma cultura falocêntrica, né? Ou seja, desde pequena a gente o pênis, eu tenho um pintão, meu filho tem um pinto grande, você tem um pinto pequeno. Então, ou seja, isso é uma situação da cultura que vai demorar muito ainda para modificar. Pênis não aumenta. Primeira coisa, qual é o tamanho real do pênis, né? Qual é o tamanho médio do peniano? Em torno de 14 centímetros. Medido ereto. Medido dessa região aqui. Ó. Esse aqui tem aqui um pênis, tá? Aqui tem o pubis, que é o osso. Você pega a régua, você afunda bem, porque alguns homens acham que tem um pênis pequeno, na verdade eles têm uma gordura que tampa aqui. Então você aperta até o osso e em pênis em ereção você vai medir até a ponta, né? Então esse aí é um pênis em média 14 centímetros. Então, esse aqui é um modelo, é um pênis pequeno, tem só 10 centímetros. Esse é pequeno, isso não está na média, esse aqui né? é até um modelo só para ensinar a fazer. Mas seria pequeno? Esse seria pequeno? 10 centímetros? 10 centímetros seria pequeno. Esse aqui é um pênis de 10 centímetros, seria considerado um pênis pequeno. Não quer dizer que ele seja menos competente. Às vezes ele é muito mais competente do que o outro, né? Na verdade, todo o estímulo vaginal da mulher é no terço distal da vagina, porque a maioria do orgasmo feminino é clitoriano, né? Tanto é que as mulheres, às vezes, na penetração, preferem a posição por cima, porque elas têm ali com melhor fricção do clitóris. Eu até costumo dizer para os pacientes que são muito preocupados com o tamanho de pênis. Falei, olha, se preocupa com isso não. A sua parceira, na verdade, ela vai se estimular muito mais pelo clitóris e pelo ouvido. Então fale coisas que excite ela e estimule bem o clitóris dela, porque eu acho que vai te trazer muito mais prazer. Na verdade, aula, meu filho. É mesmo. Tá louco. Não é à toa que ele é especialista também em educação sexual. Eu fiquei tranquilo agora, pô. Mas ficou tranquilo. Mas todo homem... Ficou tranquilo? Desculpa, doutor, que eu não me aguento. Não daria uma ótima máscara de carnaval? Botando aquecido o nariz aí pro bloco. Eu até tenho uma. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Tem um óculos que bota e acende a ponta assim. Muito bom. Mas, então é engraçado. Então, todos os homens querem aumentar o pênis. Então, assim, um recado para os homens. Não queiram aumentar o pênis, porque tudo que promete sobre aumento peniano é balela. Vão tirar o seu dinheiro e vão, às vezes, destruir o seu pênis. Então, pênis não se aumenta. Você não consegue ter uma estrutura. Você, em algumas situações, em algumas doenças, como a chamada doença de Peyronie, que a doença de Peyronie é uma fibrose, é uma cicatriz que dá no pênis e o pênis entorta. Então, a doença de Peyronie, vou dar um exemplo aqui, ó. O pênis, ela ocorre normalmente após a 4ª década de vida. E do nada, é uma doença idiopática, não tem uma causa. E o pênis começa a ter uma fibrose, uma cicatriz aqui dentro, e ele começa a fazer esse processo, ó. A maioria deles para cima. Pode ser para baixo, pode ser para o lado. Então, ele vai deformando o pênis. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, eu não consigo fazer o sexo porque meu pênis está exatamente assim, 90 graus. Então, existem técnicas cirúrgicas que você pode aumentar esse pênis com o auxílio de uma prótese peniana, com o auxílio de alguns instrumentos. Como esse, por exemplo, que é um extensor peniano, que ele não vai aumentar o pênis normal. Mas o indivíduo que está, por exemplo, numa fase inicial da doença de Peyronie, ele pode usar esse extensor para tentar que o pênis não encurte mais, ou fique tão torto assim. Então, e também os aparelhos de vacoterapia. Então, o aparelho de vacoterapia são aparelhos que não vão aumentar um pênis normal, mas vão, por exemplo, estimular que o pênis se encha de sangue. Então, esse aqui é um vácuo, esse aqui ele é elétrico, né? Ele é... E tem outros que são manuais, que eu até acho mais simples o manual, que o indivíduo coloca todo dia o pênis aqui dentro, e aí
ele vai fazendo uma bombinha, ele vai puxando, ó, e o pênis vai sendo sugado, vai crescendo aqui dentro. Isso é um exercício para que aumente a vascularização do pênis e ele diminua também a sua curvatura. Mas pênis para crescer, cirurgia para crescer o pênis, de um pênis normal, não existe. Existem algumas técnicas para o chamado micropênis, que é um caso horrível, que acho que nem vê um caso, que é quando o indivíduo tem uma má formação e ele nasce com pênis de 4, 5 centímetros, que é uma coisa muito triste, realmente. Sim. Agora uma dúvida, eu fiquei na dúvida do tamanho da boca onde entra o... Quer dizer, da boca do tubo, né? Onde entra ele é elástico, então. tá. Ele é um elástico. É Ele tem saber. vários elásticos. Aqui Meu Deus do céu. Ele pode ser dependendo um mais grosso, um mais Cara, é o se ele programa for mais parrudinho... o programa com o meu amigo Van Damme que tá mais empolgado, rapaz. Não, porque ele tá solto hoje. Isso realmente traz várias curiosidades, né? Desde criança, né? Desde criança, a gente sempre ouve um monte de coisa. Agora, pelo que eu reparei, então, a prótese não necessariamente aumenta o pênis. Tem uma diferença aí, então. Ah, tá. Tem sim. Ó, bom, só para falar sobre aumento, hoje em dia tem se falado muito sobre engrossamento peniano. Até muito pouco tempo atrás, a própria Sociedade Brasileira de Urologia condenava demais isso. Só que agora há uma tendência da sociedade começar a se preocupar um pouquinho mais com a estética masculina. Por quê? Porque acabou que profissionais, às vezes nem médicos, biomédicos ou em outras áreas, começaram a fazer procedimentos de harmonização. E eles complicam, e complicam muito. E quando complicam, só o urologista, o cirurgião andrológico tem capacidade de resolver. Então, nós não fazíamos, mas nós ficávamos com a bomba, nós ficávamos com o problema. E agora há uma tendência de que a gente comece a entrar mais para levar informação ética, saber quem é o paciente ideal, desmistificar, porque muito paciente agora quer, eu quero engrossar o pênis. Mas seu pênis está fino? Será que você realmente precisa? Será que vale a pena o risco de você fazer um procedimento? Hoje há o uso do ácido hialurônico, ele realmente é um procedimento interessante, até porque ele é reversível, ele não causa tantos transtornos, vai levar aí mais ou menos um ano, ele vai voltar ao normal. Também, e tem a hialuronidase que você pode aplicar. Mas o meu temo, assim... Nesses anos todos, eu tenho 30 anos de urologia, eu conto nos dedos um homem que realmente ele precisaria de um engrossamento peniano. Eu acho que ali é muito mais falta de autoestima, de confiança. Então, eu prefiro muito mais tratar a cabeça desse homem, mostrar para ele que o foco essa vigilância peniana, esse foco, essa genitalização do sexo é muito mais prejudicial a ele do que um pênis mais grosso ou mais fino. Então, eu temo um pouco isso, criar uma demanda onde não tem. O homem tem um pênis que não funciona, vamos tratar. O pênis não consegue ter rigidez, vamos tratar. Mas será que vale a pena a gente ficar criando demandas hoje em dia numa sociedade que tudo é visual, é tudo Instagram, tudo é perfeito, a vida é perfeita, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, que na verdade não é, né? Então eu tenho um pouco de medo. Eu dou um exemplo, a minha esposa foi fazer uma harmonização facial, até aqui perto. E eu não sempre dou muito apoio a ela, mas minha esposa é linda. Dá até para vir aqui, eu acho que teve um problema, alguém tava rouco, ela teve desmarcada, Mônica Lopes. Um beijo para minha esposa, Mônica Lopes, que é uma fisioterapeuta pélvica que excepcional, não é porque é minha esposa, mas é excepcional e lida muito com essa sexualidade feminina. E ela foi fazer uma harmonização facial, na verdade ia fazer um botox, e convenceram ela de fazer preenchimento. Ela botou um preenchimento aqui, ela botou um preenchimento aqui, ela botou um preenchimento ali, e complicou, inflamou, ficou vermelho, teve que entrar no antibiótico e tal, ela ficou muito preocupada e eu fui apoiá-la, porque eu sou assim, eu apoio em tudo. Mesmo quando der errado, eu não fico ali falando que deu errado. E aí entrou a primeira cliente, né? Eu estava na sala de espera, entrou a segunda, entrou a terceira. Quando a minha esposa saiu, eu falei assim, tá todo mundo com a sua cara.
Tá todo mundo igual. É grande aqui, vem aqui. É minha esposa. Porque você tem que deixar Exatamente. isso aí. Então, é essa preocupação, essa ideia. Então, você vai ver toda mulher. Padronização da beleza. Então, todas as mulheres têm uma boca enorme. Tem uma boca muito fina, preenche um pouco. Tá? Agora, virou um. Perdeu gordura, repõe. Exatamente, repõe. Mas você tem que ter muito bom senso. Mas como assim isso aí tem a parte financeira da coisa, infelizmente, muitas das vezes a indicação é deturpada. Então eu tenho um pouco compartilho disso também. Eu acho que estão fazendo. Eu acho que você tem que melhorar o que você já tem, né? Agora, você se transformar, ser um outro tempo. Exato. Eu já falei aqui, vou falar de novo, não tem problema nenhum. É público. O Oswaldo Oliveira, aquele técnico, eu sou fãzaço dele, é um cara intelectual, como técnico é maravilhoso. Aí eu não sei se foi montagem, né, cara? Não posso nem falar sobre isso, mas eu vi na internet o antes dele e o depois. Se passar na rua, eu sou fã dele. Eu não sei quem ele é, pô. As pessoas Eu não sei quem ele é, pô. Ele é outra pessoa. Pô, você pesquisa. Eu vi. Cara, não existe aquilo, cara. Ele é outra pessoa. É outra pessoa. Respeito, né? Mas assim, eu dei uma volta, mas acabei não falando a sua pergunta, Van, que era da prótese. Da prótese. Prótese peniana. A prótese peniana, olha, de uma maneira geral, quando o paciente chega no meu consultório que tem uma dificuldade de ereção, eu vou falar para ele o seguinte: existem 3 tratamentos consagrados. Medicação oral. Viagra, Tadalafila, Sildenafila, são bons, são seguros. Isso é uma coisa importante para falar, porque até hoje, tem 25 anos que o Viagra foi lançado e os homens ainda acham isso aqui vai fazer mal ao coração. Isso é um estudo recente mostrando que após 15 anos de estudo, os homens que tomavam esses comprimidos tiveram 13% menos de eventos cardiovasculares, 25% menos de morte. Então, é uma medicação segura. Por isso, inclusive, então, não, por isso que eu tomo. É prevenção. É tão bom que deveria ter na água. Isso aí. Mandar a empresa colocar. Desculpa, abre o filtro ali. Verdade. Lá em casa é assim. Vou tomar como preventivo também. Assim. Mas aí temos o comprimido. Qual a vantagem? Ele é fácil, mas ele responde em cerca de 60% dos casos. Tá? Então, 40% dos homens com disfunção erétil não vão responder ao comprimido. No extremo oposto, nós temos o implante de prótese peniana. É uma ótima cirurgia, você tem uma taxa de satisfação muito grande, é uma cirurgia mais definitiva, você não tem que se preocupar com mais nada, mas é uma cirurgia que está sujeita a complicação. Se complicar, babau. E você tem uma taxa de complicação em torno de 2 a 3%, que é a taxa de infecção. Então, prótese é bom? É bom. Eu adoro colocar prótese. Eu opero, boto prótese à beça. Mas eu sou muito conservador na indicação. Para mim, a prótese é apenas o último recurso. O tiro de fuzil, né? O último. No meio do caminho, tem esse tratamento que está sendo a coqueluche do momento, que é um tratamento que existe há 40 anos, que são as injeções penianas, de substâncias que causam relaxamento do pênis. Tadalafila? Não, ela chama papaverina, fentolamina, prostaglandina. Então são várias mesclas que até então eram usadas assim, com seringa. Então o paciente, momentos antes do ato sexual, ele preparava o remédio e ele aplicava na face lateral do pênis, que eu vou mostrar. E no ano em 2022 foi lançado essa primeira caneta. É tipo uma Victosa, né? É igualzinho, uma Victosa, Ozempic. Cara, que maneiro, né? cara. E foi eu que desenvolvi. Pelo amor de Deus. Não, parabéns. Sumidade, amigo. Na verdade, olha o podcast me levou, amigo. Tá maluco? Não. Na verdade, isso aqui, essas canetas injetoras, elas são descritas na literatura médica há 30 anos. Só que ninguém fazia. E os laboratórios de farmácia de manipulação, que é quem produz, eu falava vários para eles: olha, eu tenho pacientes que têm problemas de movimento dos braços, são às vezes medo de injeção, né? Tem pacientes que têm medo. Aversão, e outra coisa, seringa, ninguém associa a coisa boa. Pavor. Seringa você associa com doença, com coisa ruim. Eu duvido que o Ozempic fizesse sucesso se fosse assim. Vou tomar um Ozempic, vou tomar todo dia um Saxenda não, seringa não. Mas a caneta não. A caneta, então, eu consegui fiz um projeto, consegui que um laboratório
desenvolvesse junto comigo essa canetinha. Tem uma agulha, a agulha é muito fina e ela é aplicada na base do pênis, não é na glande. Então ela é aplicada nessa região aqui, dói ó. nada. Não dói absolutamente Nem sabe que entrou a agulha. nada. A outra era na glande? Não, a outra também era na lateral. É. Também na lateral, mas a agulha é um pouquinho mais grossa do que essa. Então você coloca a dose que você quer aplicar, o médico faz exames e define, ele vem aqui 5 minutos antes do ato sexual, às vezes até menos, na base do pênis, 1, 2, 3, pronto. E aí dispara o remédio. Então, quando ele dispara o remédio, ele é injetado aqui, ó, dentro do corpo cavernoso, ó. Então, ele vai fazer o quê? A vasodilatação. Ele é diferente do comprimido. O comprimido precisa que o organismo produza o vasodilatador, o tal do GMP, e ele vai bloquear a enzima. Esse não. Esse já é o vasodilatador. Então, ele é diferente do comprimido, que é um facilitador de ereção. Essa aqui é um indutor de ereção. Então, por exemplo, um paciente psicogênico está muito ansioso. Ele chega no meu consultório, ele não tem nada, o tecido peniano dele é ótimo, mas ele fala, doutor, eu tomo 4 comprimidos de Viagra, que é uma dose acima do ideal, e nada funciona. Por quê? É um facilitador. E ele não está criando meios para isso. Já se eu pegar esse paciente, faço uma dose mínima nele, e ele vai ter uma resposta. É óbvio que um paciente psicogênico, o que eu vou buscar com ele, posso até lançar a mão da terapia injetável, desde que ele esteja fazendo a psicoterapia, que é o que vai curar ele. Você indica a terapia? Eu indico demais. Eu acredito demais. A psicoterapia, para mim, indicaria para todos os pacientes. Na verdade, eu proponho a todos os pacientes. Ainda alguns não fazem, não acreditam, mas hoje em dia tem técnicas chamadas TCC, terapia cognitiva comportamental. Então, o cara imagina que ele vai deitar ali no divã, que vai falar sobre se ele ama a mãe, se é meu pai, se ele tem dificuldade do gênero sexual que ele tem, qual é a orientação. Não é nada disso. É uma coisa muito específica. Então, os pacientes têm aderido muito. Doutor, como é que você sabe que o tecido, né, do peniano é viável? Exame? Excelente pergunta. Físico? Existe um exame, eu faço muito na minha clínica, que chama-se ultrassonografia do pênis com Doppler peniano. Então, eu vou fazer uma ultrassonografia do pênis e vou fazer a avaliação da artéria cavernosa, que seria, como eu falei da uva, seria o tronco da parreira. Eu não vou conseguir avaliar a uva, mas eu vou ver se está chegando sangue para ver se tem fluxo. Então, ali eu já tenho uma ideia se aquele indivíduo tem um comprometimento vascular, porque a disfunção erétil é multifatorial, pode ser endócrino, pode ser neurológico, psicológico, mas tem um problema vascular e se responde a essa terapia. Porque às vezes não adianta eu só ter, eu tenho um diagnóstico, mas eu tenho um tratamento. Então eu já tenho com esse exame, é um exame que é um divisor de água. Mas obviamente que a avaliação ela é completa. Você vai ter indivíduo que descobre, principalmente na rede pública, eu atendo no Hospital da Piedade, eu tenho um ambulatório de medicina sexual e eu lá faço com o maior prazer, faço exatamente igual ao meu consultório privado, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, e a gente vê que as pessoas estão muito doentes, as pessoas se alimentam muito mal, as pessoas não sabem que tem diabetes, chega lá com 300 de glicemia, nem se tratam. Às vezes a ponta do iceberg é a disfunção erétil, então é muito importante você tratar o global, tratar o homem que está por trás do pênis, não endurecer o pênis só. Tratar o homem. Doutor, para não fugir muito do assunto, não distanciar muito em relação ao Tadalafila, né, ao Viagra, tem o Tadalafila uso diário, 5 miligramas, né, e tem o ataque para o ato sexual de 20. Esse uso diário é tranquilo tomar? Tem algum efeito colateral, alguma contraindicação? Eu gosto muito do uso diário. Acho que a Tadalafila de uso diário, ela permite que o homem tenha mais espontaneidade no ato. Né? Então, é aquele cara que vai ser, eu não sei se eu vou namorar agora, daqui a 1 hora, daqui a 1h30. Então esquece. Já era. Então a Tadalafila diária, ela ajuda, inclusive, a promover mais ereções nesse homem. Esse homem acorda com o pênis mais ereto. Então, todo esse movimento de rigidez peniana, ele é muito bom para a saúde do pênis. Ele pode tomar o diário e no ato, assim, tomar o de 20? Pode. Ele pode tomar o diário e no ato ele tomar o de 20, ou eu prefiro essa outra forma, no ato ele tomar uma outra classe. Ou, por exemplo, tomar o Viagra. Pô, legal. Ou então tomar o Levitra. Porque a molécula é diferente. Ele já está impregnado de Tadalafila. Não tem até porque faz depósito. Exatamente. Demora. Então eu tento fazer
dessa maneira. Rapaz, isso é uma orientação aí, filho, que Agora, de milhões, hein? Tô falando sério. Né, uma coisa que chama atenção, a gente já conversou sobre isso, né, em outros episódios, mas que é impressionante como tem homem, e homem novo, na faixa dos 20 anos, tomando esse medicamento para poder ter uma relação sexual, poder transar. 20, 21, assim, hoje tem, aí tem a caixinha de Tadalo, de Viagra, e condicionando o sexo com isso. Isso não pode terminar bem. Isso não vai terminar bem. Isso já não está terminando bem. Na verdade, quando uma grande briga que a sociedade teve, a sociedade médica, foi quando liberou a medicação do Viagra, né? E depois do Tadalafila, do receita, sem nada, chega na farmácia, sem nada. Então, as pessoas querem coisas fáceis. Então, o camarada que está tendo uma dificuldade erétil, uma ansiedade de performance, um rapaz que toma, que a gente fala, está tomando de uso recreativo. Você vai ver, se você for avaliar, esse recreativo é mais ou menos recreativo. Pode ser ter um que esteja tomando de onda, mas é aquele que foi numa relação, o pênis não ficou tão duro, demorou para endurecer, perdeu a ereção. Por outros motivos. Normalmente pela novo. Ansiedade. Ele é jovem, ele é inexperiente, ele está um pouco ansioso, apaixonado. Aquela parceria às vezes não deixou ele tão à vontade, ou ele não ficou muito à vontade, mesmo a parceria tentando deixá-lo. Então, em vez dele ter o quê? Buscar mais intimidade, buscar formas de se erotizar mais, ele vai para o remédio. Aí ele cria uma bengala. Ele passa a ter uma dependência não química, porque esse remédio não dá dependência química, mas física, psicológica. Né? Então ele passa a ter uma dependência psicológica. Eu só vou funcionar se eu tomar o remédio. No dia que ele esqueceu o remédio, que ele poderia funcionar tranquilamente, porque o tecido erétil dele é perfeito, ele vai para a relação com o quê? Com a ansiedade. A ansiedade vai levar o quê? A adrenalina. A adrenalina vai fechar o vaso, ele vai ter menor ereção, ele vai ficar o medo vai se transformar em pânico, ele vai se desconcentrar e daqui a pouco ele não está erotizando mais e está preocupado com a ereção dele. Ou seja, vai falhar. E aí esse paciente está chegando no meu consultório com 20 e poucos anos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença e tomando comprimidos e não estão falhando. Então indo para terapia injetável. A sorte é que na terapia injetável, diferente, não é possível vender sem prescrição médica. Então tem que ter um médico responsável. E aí sim, é a hora que talvez eu pego esse paciente e falo assim, você quer tratar? Você quer funcionar? Você vai funcionar. Tá aqui, ó. Eu te garanto que você vai funcionar com a canetinha. Mas você vai você vai tratar a sua cabeça junto. Você vai tratar a sua mente, que é o que está prejudicando. Porque se eu começar com a injeçãozinha, daqui a pouco a injeçãozinha também ele está criando um outro problema e até que vai encontrar algum louco que coloque uma prótese num homem jovem. E a ansiedade também causa ejaculação precoce, né? Sim. Existe tratamento também medicamentoso ou também você manda para terapia? Como é que funciona? Olha, a ansiedade é a principal causa de ejaculação precoce. A gente não sabe exatamente se existem outras causas. Existem estudos que possa ter até um componente hereditário, orgânico, para indivíduos que têm ejaculação precoce. Então, a ejaculação precoce, primeiro é definir. As pessoas acham que ejacular rápido não tem ideia de tempo. Então, o tempo que a gente chama de IELT, que é o tempo de latência intravaginal, latência ejaculatória intravaginal, chama IELT, ele é, em média, de 5 a 6 minutos. Então, quando o homem penetra, tá? Uma vagina ou um ânus, ele tem 5 a 6 minutos. Se ele ejacular nesse período, ele está normal. Né? Se o indivíduo ejacula com menos de 3 minutos, ele já é caracterizado como uma ejaculação precoce e se ele ejacula com menos de 1 minuto, uma ejaculação precoce grave. Mas obviamente que não é só o tempo, você tem que estar associado a sofrimento dele, sofrimento da parceria, algo crônico que não começou agora, que já tem pelo menos uns 6 meses, que ele tem essa perda da confiança. E o tratamento normalmente são muito eficazes. Nós temos hoje um arsenal terapêutico maravilhoso para ejaculação precoce. Só ejacula rápido quem quer. É mesmo? Qual o tratamento assim? Bom, o tratamento, basicamente, o que vai curar um indivíduo é a psicoterapia. Né? Então, essa terapia cognitivo-comportamental é a base do tratamento. Mas você tem alguns remédios. Você tem os antidepressivos. Então, estamos os inibidores da recaptação de serotonina. Então, assim, paroxetina, fluoxetina. Então, são remédios que até então era o nosso carro-chefe do tratamento,
porque a gente usava o efeito colateral do remédio. Na verdade, o remédio foi descoberto porque os homens que estavam com ansiedade e depressão e tomavam esses remédios tinham dificuldade ejaculatória. E aí foi, opa, isso aí mexe no controle ejaculatório. Então nós passamos a utilizar para tratar a ejaculação precoce. Mas ele não foi desenvolvido para isso. E recentemente aqui no Brasil foi lançada uma medicação que já estava lá fora, chamada dapoxetina. A dapoxetina foi uma medicação desenvolvida para a ejaculação precoce. E ela tem uma ação muito rápida. Então ela é tomada igual um Viagra, igual um Cialis. De 1 a 3 horas antes, o indivíduo toma aquele remédio. Pode tomar só para poder... E acabou, ele não vai ter os efeitos adversos, uso contínuo, porque quando o paciente toma continuamente, ele não pode interromper, ele pode ter outros efeitos adversos até sérios. Então, tem que retirar devagarinho, né? Fazer exatamente, desmame. Tem que fazer um desmame. Caramba. Então essa medicação dapoxetina, ela é sensacional, ela foi lançada no ano passado. Associa com outra medicação, com tadalafila? Você pode associar com os inibidores, a tadalafila, o sildenafila. Existem estudos que mostram que a resposta ainda tem um incremento muito grande, porque muitas das ejaculações precoces, elas não são primárias, elas são secundárias, ou seja, a ansiedade da sua performance, da sua ereção, gera a ejaculação rápida. É muito comum homens que estão tendo na fase inicial de disfunção erétil, está tendo uma ereção muito ruim, ele acelera o processo ejaculatório, às vezes até sem perceber, porque quando ele ejacula, ele encerrou o ciclo. Ele não perdeu a ereção antes de ejacular. Ele, entre aspas, ele não broxou. Tá entendendo? Ele apenas foi rápido. E aí, quando você melhora a qualidade erétil, você já melhora, em muitos casos, a ejaculação rápida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para pegar um gancho do que ele falou anterior, e aproveitar o Dr. Francisco Coutinho, que é uma bibliografia ambulante. Sim. Ave Maria, irmão, nunca vi isso. É mesmo. Não, estou impressionado. Olha que eu sou médico, hein? Tá maluco? Doutor, tu falou assim, não, porque de repente na penetração vaginal ou anal, essas coisas... Contraindicação ou absoluta ou relativa do sexo anal, se tem posição perfeita, se pode usar o lubrificante, se não deve ser feito sexo anal em hipótese alguma. O que você pode dizer? Bom, do ponto, eu não sou um proctologista, então acho que assim, um proctologista ele pode dizer danos da atividade sexual anal no controle esfincteriano. Muito embora, se a gente fosse pensar dessa maneira, todos os adeptos do sexo anal teriam incontinência fecal. Não é uma regra, obviamente que talvez alguns pacientes precisem de reforço do assoalho pélvico, da musculatura pélvica, isso pode ajudar muito, mas do ponto de vista urológico, em termos de contaminação, o ânus é uma cavidade que você tem muitas bactérias. Mas a boca também tem muitas bactérias. Né? Então, são bactérias diferentes, mas você tem muitas bactérias. Então, o ideal nessa situação, principalmente no ânus, é você usar com uma proteção, usar com um preservativo. Né? Tem que ter algum cuidado, porque o ânus tem uma resistência maior, então você tem que estar com uma boa qualidade erétil, você tem que ter cuidado no ato sexual, porque às vezes aquela saída que a gente fala bateu na trave, às vezes está naquela ânsia de fazer tanto sexo anal quanto vaginal, você pode causar quebrar, fazer a fratura peniana. Dependendo do impacto, dá para ver estrela, né, doutor? Estrela, estala, e aquilo ali, o pênis incha, é uma emergência médica. Se quebrar, tem cirurgia, volta? Quebrar é um termo que usa, mas não tem osso, né? É a ruptura dessa túnica chamada túnica albugínea. A túnica albugínea, ela seria semelhante, eu gosto sempre de dar um exemplo assim, para um paciente imaginar. É uma capa. Eu falo assim, imagina o pênis. Ele tem 2 salsichinhas de hot dog que se transformam em 2 salsichões. Aquela película do salsichão é a túnica albugínea. Isso. E ela que tem uma resistência... Aquela da linguiça. Não, da salsichão. O salsichão você vê bem, você vai tirar aquela... Isso. Então a salsichinha tem uma película, mas é muito fininha, você não dá pra ver. O salsichão, ela tá ali grossa, você consegue. Aquilo seria a túnica albugínea. Cada salsichão seria um corpo cavernoso. Tá entendendo? O aí interior... rompe aquilo ali? Aquilo rompe. E aí você tem que operar e costurar aquilo novamente. Porque senão...
se aquele espaço ficar muito aberto, ele vai fazer uma cicatrização de segunda intenção, uma fibrose, e vai desenvolver a doença de Peyronie, a curvatura peniana. E aí depois ter que usar, que nem quebrou a perna, vai ter que usar botinha? Não, mas vai ter que ficar um bom tempo. Sabe o porta-churros? Quando você compra aquele churros, você vê que ele... Aí tem que usar aquilo, não? Não, mas ele tem que ficar pelo menos uns 2 meses sem atividade sexual para ter uma boa... Mas é a seleção inconsciente que a gente Não, mas a inconsciente, ela não tem pressão axial. Ele vai ter uma rigidez para os lados, para cima, mas você não está pressionando ele, né? Agora veio a questão, doutor, você falando sobre isso, voltou aqui a questão da prótese na minha cabeça. Quando o cara bota a prótese mesmo, ele fica o tempo todo em posição de sentido ou ela vai ficando malhada, se ajustando? Como é que é isso? Adorei essa pergunta. É excelente. As pessoas têm uma ideia completamente equivocada do que é prótese peniana. Então, primeiro, prótese peniana não aumenta o pênis. Isso é fato. Como é que vai ficar o meu pênis quando eu colocar uma prótese peniana? Pega o seu pênis em estado flácido e estica ele. É assim que vai ficar o seu pênis. É desse tamanho. Tá? Então nós temos dois tipos. No caso, o pênis não é a pele, eu pegar o pênis, pegar cabeça, o pênis, a glande. Pegar isso aqui, a glande, ó. Eu estico, ó, o máximo possível, ó. Entendi. É esse aqui que vai ficar. Tá entendendo? Bom, aí nós temos dois tipos. Hoje, em casa. Pra ver o tamanho. Pô, eu não vou jogar toalha nem a pau, parceiro. Mas eu fiz isso quando era moleque. Não, exatamente. Nem a pau joga toalha. Aquela reguinha de colégio. Rouba, porque tem que medir daqui, ó. Tem cara que mede lá do saco, não é? Não. Aí tá roubando na brincadeira. Mas vamos lá. A prótese peniana, nós temos 2 tipos de prótese. Essa aqui é a chamada prótese semirrígida. Ou seja, ela tem de silicone, ela tem uma alma metálica que vai dar uma certa flexibilidade a ela. Então, por exemplo, são colocadas 2, não é uma só. Aqui é um exemplo de uma, mas nós fazemos uma pequena incisão aqui junto do pênis. Aí abrimos o tal do corpo cavernoso, né? A salsicha, né? No interior do corpo cavernoso. Então eu vou colocar cada prótese exatamente nessa região. A prótese vai ocupar. Ou seja, o corpo cavernoso, ao invés de ele se encher de sangue, ele vai ter uma prótese lá dentro. Então, nós vamos dilatando. Primeiro a gente vai usando uns ferros aqui, chamados velas de Egger. Vamos dilatando até ver qual é a capacidade que esse pênis aguenta de grossura de prótese. Aí, na hora, nós escolhemos a prótese ideal, fazemos as medições e colocamos uma de um lado e uma do outro. Então, essa é a prótese que o pênis vai ficar sempre rígido. O homem pode botar para cima, prender com a cueca, mas ela vai ficar sempre rígida. Se você olhar para ele... Só de bermuda. Da praia de bermuda, realmente. Então, mas ela vai perder... Ela não muda em nada a sensibilidade, porque ela só está dando resistência, rigidez. Então, a sensibilidade, doutor, eu vou sentir igual? Vai sentir igual. Alguém vai ver? Não. Se alguém olhar assim e ver você com a prótese, vai achar que você está em ereção normal, espontânea. E existe uma outra. Essa prótese é a mais colocada no Brasil. Que é mais barata? Porque ela é mais barata e os convênios bancam ela, pagam a prótese. Ela custa de 3 a 12 mil reais uma prótese dessa. Só a prótese, né? Sem contar a parte cirúrgica. É caro. Eu acho caro. É porque é para recreativa também, né? Aí o pessoal já cobra. Não, acho que sim. Acho que sexo é vida, né? Sim, assim, acho que assim, a gente vê muito essa parte como um homem que tem uma dificuldade de ereção, um homem que está passando por um problema, a vida dele é um inferno. Ele é mau marido, ele é mau pai, ele é mau filho, ele é tudo. Então, eu acho que a gente tem que encarar sempre as disfunções sexuais. Quando as pessoas falam, sei lá o quê, as Forças Armadas compraram um comprimido, compraram um próximo. Tem que comprar mesmo. Parabéns para eles que compraram. Deveria o SUS comprar. Eu brigo para poder conseguir. Eu consegui 3 próteses agora. Coloquei uma semana passada. Quarta-feira agora. Coloquei uma prótese no hospital público. Graças a Deus que está começando a aparecer algumas. Mas isso deveria ser assim, porque os homens sofrem. Tem homens com 2, 3 anos esperando para pôr uma prótese. Essa prótese aqui é a prótese mais colocada nos Estados Unidos, porque lá tem os planos de saúde, tem cobertura. Mas é uma prótese que ela vai custar cerca de 60 a 70 mil reais só a prótese. Ela é uma prótese chamada inflável. O meio dela, em vez de ter aquela alma metálica, ela é um cilindro vazio, oco. Então só tem essa rigidez aqui e a rigidez na ponta. Ela tem um reservatório. Hoje mudou um pouquinho, essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas tem um reservatório que é colocado dentro do abdômen,
tá? É por dentro. E essa bombinha que é colocada na bolsa escrotal, como se fosse um terceiro testículo. Então o homem, momentos antes do ato sexual, ele sente por cima da pele aonde que está a bomba dele e ele vai bombeando. Ó. E olha o que acontece. Ó. Vai jogando o líquido para dentro dos cilindros e o pênis vai endurecendo. É para ficar estéreo, né? Isso aqui, tudo é dentro do corpo. Esse sistema fechado aqui... Tudo sistema fechado pra dentro do corpo, exatamente. É tudo dentro do corpo. Qualquer prótese, o maior problema nosso, o maior medo é a infecção. E aí, ó, pode apertar nela aqui, ó. Ó, elas ficam bem. Você regula, bem. né? Parece você regula, né? E essas, elas, inclusive, elas crescem um pouquinho pro lado. E aí, ó, só aperta ela para você ver. Quando você não quer mais usar, ela volta o líquido e o pênis amolece novamente. Mas essa bombinha fica... dentro do saco. Dentro, você vai sentir como se você pega o seu testículo. Imagina que se você tiver um terceiro ovo. É um terceiro testículo. E aí nessa vai bombando. É nessa que você vai bombando. Mas pra não errar, tu pai já pensou. Você vai... acabou com a transa. Apertei a válvula errada. É um Viagra inflamatório. Aí essas manias que o pessoal pega de sugar, eu não sei quem gosta disso. Tem gente que gosta. Sexo, o pessoal gosta de tudo, né? Tudo você vai ouvir de tudo, né? Existem as chamadas parafilias, né? Então, quando elas não causam nenhum transtorno, elas são super normais. Agora, doutor, para fechar, o que é a flechada do Cupido? Eu recebi aqui na nossa sugestão de pauta. O que é flechada do Cupido? A flechada do Cupido, na verdade, foi um paciente meu. É a própria terapia injetável. Entendi. É a injeção peniana, né? Então, um paciente meu falou assim, doutor, isso aqui eu encaro essa... Porque alguns homens falam assim, mas isso dói. Tem um estudo interessante, né? Que mostrou o seguinte. Pegaram os homens e levaram para uma sala e falaram assim, olha aqui numa escala de dor, que vai de 0 a 10, dor nenhuma, a pior dor da vida, qual você acha que vai ser a dor da sua picada? A média foi 5. Aí pegaram esses homens e fizeram as aplicações, só espetada, e deram a escala novamente e caiu para 1. Ou seja, a expectativa de dor é muito maior do que a dor real. A dor não é nada. Então eu tenho um paciente que brincava com isso sempre, falou, doutor, isso não é dor, isso é a flechada do Cupido. Genial, Depois de flechado, em 2, 3 minutos eu tô amando como se tivesse 18 anos de idade. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que muito me interessa, por causa do meu ofício, né? Faço transplante capilar e eu sou um defensor, né, da finasterida. Porque a finasterida eu entendo ser o mais eficiente medicação, porque ele não deixa converter para o DHT, entendeu? E as pessoas chegam no meu consultório jovens, não, que isso aí vai dar problema, já tem aquela fama, até porque por causa do HPB, que o pessoal no passado já... Enfim. E o que eu percebo assim? Eu uso tadalafila, né, e uso finasterida. Eu uso os dois. Eu percebo que o que acontece com a finasterida, eu estou falando sobre o meu caso próprio, e depois vou falar que o paciente relata, que perde um pouco a sensibilidade em relação à glande, né? No meu caso, eu fico tentando prestar atenção, né? O que está acontecendo. Mas em momento algum eu relato perda da libido, que as pessoas relatam perda da libido. O que você entende sobre isso? Você costuma defender ou não? Você acha que cada caso é um caso? Sobre a tadalafila. Sobre a finasterida. Finasterida. Nós usamos demais a finasterida e a dutasterida, né, que é uma evolução da finasterida, para o tratamento benigno da próstata. Há relatos, sim, isso está inclusive em bula, elas podem alterar. O índice é baixo, cerca de 5%. Mas a ereção peniana ela tem um grande impacto psicogênico. Sim. Então, por exemplo, eu jamais falo para um paciente que eu vou começar uma medicação dessa para o tratamento prostático, que o meu tratamento é outro, não é para o cabelo, eu jamais vou falar para ele que aquilo pode afetar a ereção dele, porque eu vou estar fazendo um nocebo. Sim. Eu vou estar chamando a atenção dele de algo que talvez ele não perceba. Mas não é infrequente o paciente retornar e falar, doutor, esse remédio está acabando comigo. Mas 5 miligramas no caso. 5 miligramas. Eu faço um. Ou 0. 1 miligrama é muito pouco, mas pode alterar o PSA. É sempre bom os pacientes ficarem atentos, porque pode mascarar um pouquinho o PSA. Então, os pacientes às vezes têm um PSA de 3, né, 1,5. Na verdade, não é 1,5, é 3. Então, todo o uso da finasterida... Sim, é bom sempre pedir o PSA antes, né? Sempre antes. Zero e depois acompanhar. Doutor Francisco Coutinho, muito obrigado pela sua presença, sua participação foi sensacional. Andrologista, especialista em medicina sexual, que deu uma verdadeira aula hoje aqui no Tá Beleza. Eu quero dizer o seguinte, doutor Francisco Coutinho, o cara é o inventor da canetinha da felicidade, irmão.
Sabe o que é isso? Cupido. Não, é caneta da felicidade. É da felicidade, porque ajuda o cupido quando você conhece a pessoa. Pra você manter essa pessoa, amigo. Tá todo mundo feliz, o casal inteiro. Sensacional. Sinceramente, eu tô muito feliz, impactado com tanta sabedoria e experiência que você tem. E você poder nos trazer esse conhecimento pra galera, pra gente, principalmente. Eu como médico, isso aqui é um montão de novidade pra mim. Entendeu? Que é muito específico mesmo. Sim. E você sabe que tipo assim, é super acessível. Né? Não digo super financeiro, não sei ainda, mas é real, né? Não tem nada do outro mundo. Eu sou um cara que eu já falei, não joga a toalha não, irmão. Quando for lá finalmente, é prótese, eu não sei o quê, eu vou ser enterrado com o cara assim, ó. Tá maluco? Doutor Francisco, suas redes sociais, o recado que você quiser passar. A minha rede social no Instagram é Dr. Francisco Coutinho. Eu também tenho um canal no YouTube. Eu confesso que eu ainda sou... Eu não tenho a experiência que a minha esposa tem, mas eu tenho um canal que é Urologia Sem Tabu, que eu estou até precisando desenvolver ele um pouquinho mais. Eu atendo em Copacabana, né, na minha clínica Saluter, que é a clínica que eu tenho com a minha esposa. A gente tem uma pegada muito nessa questão sexual, ela faz a parte feminina e eu faço a parte masculina. O tratamento é uma coisa importante. O tratamento não é caro. O tratamento... O que o indivíduo tem que ter cuidado, porque proliferaram, isso é importante dizer, proliferaram no Brasil todo pseudoclínicas que se dizem especialistas. E, na verdade, ali é uma arapuca que explora a fragilidade do homem. O homem não conversa sobre essa dificuldade sexual. Ele não vai perguntar, olha, meu cabelo está caindo, você tem um médico para indicar, para fazer... eu estou com problema no joelho, você me dá um ortopedista? As pessoas falam de tudo, mas ninguém vai falar assim, eu estou funcionando mal, você me dá um médico de qualidade? Então, tenham muito cuidado, isso eu falo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tenham muito cuidado com essas pseudoclínicas que se dizem super, mega especialistas, porque às vezes elas estão ali explorando a fragilidade de um homem para poder tirar o máximo possível. Então, são endurecedores de pênis. E nós precisamos de médicos que tratem o homem por trás do pênis, que o pênis é apenas um reflexo de uma saúde física e mental. O pênis não é termômetro de amor, pênis não é termômetro de paixão, não é termômetro de masculinidade e de virilidade. Um pênis é um termômetro de saúde física e, principalmente, saúde mental. Falou tudo. Doutor Francisco, muito obrigado. Tá louco. E doutor Joel, galera não pode esquecer. Curte o vídeo, ajuda a gente aí. Sabe por quê? Outros vídeos do tipo do Tá Beleza Podcast vão aparecer no seu trilho aí no YouTube. E como é que é o Triple C? Triple C. Como é que é? Curtiu, comentou, compartilhou. Falou tudo. É muito importante fazer pergunta, porque a gente, quando coloca no Instagram, por exemplo, ele também pode responder, porque vai junto com a página Isso dele. aí. Então faz pergunta, tira sua dúvida, entre em contato com a clínica. Cara, olha, Vandame, sinceramente, isso aqui é um presente pra mim. Olha, deixa eu registrar aqui. Essa ideia foi dele. É o maior radialista do Brasil em atividade. Nem tanto. Arrebenta, me procurou, falou, Joel, eu tô com uma ideia aqui. Cara, que presente, irmão, pra minha vida. Isso. Tô falando sério, coisa mais linda. Olha só, junto. não deixa de curtir. Dá o like no vídeo, Tá Beleza Podcast. Até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto.